Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à aula e agora nós vamos falar sobre a emoção da tristeza, né, e com a sua prototipagem na face, utilizando o Facial Action Coding System. Vamos lá? Vou passar o vídeo para cá, perfeito. Estar triste é sentir a presença de uma perda. O indivíduo entristecido é um indivíduo incompleto. Algo importante foi tirado dele e essa falta desorganiza a pessoa. O que acontece? Quando você se sente triste, imagine que a sua vida é um quebra-cabeça completo, tá? Constantemente em equilíbrio, constantemente montado. Em um determinado momento, alguém rouba essa peça, tira essa peça de você e você sente falta dela, tá? É esse tipo de desorganização. Tá? Uma desorganização psicológica, uma desestruturação psicológica. Né? O gatilho da tristeza é a perda emocional, material, social ou de saúde. Né? Então, quando alguém rouba algo de você, né, seja alguma pessoa de você, você tem uma namorado, e acaba perdendo por outra pessoa, algum material, né, algo que é muito importante para você e alguém acaba roubando, tirando isso de você. Perda social, perda de amigos, perda de relacionamentos, ou perda de pessoas, tá? Perda de membros, enfim. É a perda que gera o gatilho da emoção. A valência, ela é negativa, ok? Não tem como ser positiva, né? Qual é a função adaptativa? A tristeza recolhe o indivíduo incompleto, dando a ele tempo e energia para se recuperar da sua perda, assim como comunica aos indivíduos ao seu redor, o próximo de você, sobre o estado atual da sua incapacidade de desempenhar uma atividade que normalmente ele faria. Então, a alteração da fisionomia na tristeza, ela é grande. Né? Assim, ela pode ser microexpressões e pode ser macroexpressões, mas muitas vezes as pessoas estão tão tristes que acabam desabando. Tem aí uma fotografia do Rafinha Bastos, durante uma entrevista, onde ele estava muito triste, estava desabado, né? É interessante como parece que parte do rosto cai, né? Ela abaixa, entristece, o semblante, deixa eu voltar aqui, o semblante, ele parece que cai, né? E vamos ver aí, tem alguns movimentos interessantes relacionados a essa emoção. Eu poderia até abordar alguns assuntos relacionados à fisiologia da tristeza, mas como não é algo que eu preparei, se for do interesse de vocês, alunos, terem acesso a esse material, por favor, me falem o porquê das lágrimas, né? Porquê do entristecimento, qual é a reação fisiológica do corpo. Tudo isso é interessante para você entender um pouquinho a respeito da emoção, tá? Vamos lá, então. Quais são as alterações na face da tristeza? Ela tem uma elevação da parte interna das sobrancelhas. Note como a parte interna das sobrancelhas elas levantam. Aqui é uma tristeza forjada, então ela traz alguns acionamentos desnecessários, mas é aquela unidade de ação que eu mostrei para vocês na aula anterior que levanta, né, apenas a unidade de ação 1, tá, para cima, trazendo eles para cá. Você pode ver que em desenhos, como Divertidamente, os desenhos da Picture, principalmente, quando há uma expressão de tristeza, as sobrancelhas elas estão assim ou assim, né? Elas ficam assim, tá? Na diagonal, paralelo. Então acontece essa elevação da parte interna da sobrancelha, a depressão simétrica do ângulo dos lábios também acontece, tá? Então, o ângulo dos lábios aqui, ele traz uma caída. É claro que não vai apresentar aí, porque existem tristezas, expressões de tristezas que não apresentam todas as unidades de ação, mas eu tenho aqui um outro vídeo, tá? Nessa mesma apresentação, aonde eu explico e mostro como é que é essa depressão simétrica
do ângulo dos lábios, tá? O canto dos lábios, ele fica para baixo, né? Mais ou menos esse movimento, ó. Aqui tem 3 unidades de ação envolvidas, mas foque-se apenas nessa, ó. Nosso abaixamento, ok? Então, nós temos a elevação da parte interna das sobrancelhas, a depressão simétrica do ângulo dos lábios, a elevação do mento, tá? Não sei se vocês vai dar para ver aqui não vai dar para ver muito bem, mas essa parte aqui do queixo, tá? É o mento. Quando você faz a expressão de tristeza, assim, ó, note que tem uma alteração aqui no mento, tá? Ele gera até algumas ruguinhas, algumas linhas, algumas protuberâncias, que é o levantamento do mento, tá? Ele eleva para cima. Nesse vídeo aqui ele não vai apresentar de maneira categórica, mas ele traz uma alteração de densidades bem baixas aí, tá? Aqui no mento. Olha lá. Mas bem baixas intensidades, mas eu tenho exemplos aqui melhores do que esse. Pode ocorrer também o pressionamento dos lábios, tá? Pode pressionar, olha só como houve um pressionamento dos lábios, tá? Pegou e... O pressionamento dos lábios gera umas protuberâncias aqui na parte de baixo, tá? No FEX é interessante que ele tem 2 unidades de ação que são hiperparecidas e muitos alunos têm dificuldade, que é a unidade de ação 23 e a unidade de ação 24. A 23, ela é o afinador dos lábios. E temos a 24, que é o pressionador dos lábios. Então, assim, quem vai fazer a prova do FEX tem que entender muito bem a diferença de cada uma delas, tá? E aqui nós estamos falando particularmente do pressionamento, na unidade de ação 24, que nós vamos ver logo a seguir. Ok? Nós temos também aí a protusão do lábio inferior. Deixa eu ver se esse vídeo apresenta. Que não apresenta. O que é a protusão do lábio inferior? Sabe o beicinho que as crianças fazem quando ficam tristes? Isso é a protusão do lábio. Ele traz o lábio, mostra o lábio inferior. Ok? O gatilho, como já falamos anteriormente, é a perda. Vamos lá, então, entender como é que funciona, quais são as unidades de ação aí que trazem esses acionamentos. Primeiro, nós temos a ativação da unidade de ação 1, que é o levantador da parte inferior das sobrancelhas, inner brow raiser, do músculo frontalis. É aquela unidade de ação que eu não consigo fazer, mas ele traz esse levantamento da parte interna das sobrancelhas, assim. E as sobrancelhas ficam aqui. Só lembrar da tristeza, do divertidamente. Nós temos aí a unidade de ação 4, que é o abaixador das sobrancelhas, tá? Que é o brow lower, pelo depressor e corregador supercílio. Então, elas podem fazer, as sobrancelhas podem subir e fazer, ir na direção uma com a outra, né? Aqui estou gaguejando aqui. Então, elas podem fazer assim, assim, ou assim, ó. Ela pode abaixar e ir uma em direção à outra, tá? Criando essas linhas verticais aqui, ok? Então, nós temos o abaixador das sobrancelhas. O próximo é o depressor do canto dos lábios, lip corner depressor, do músculo depressor angularis oris, tá? Que é aquele traz os cantos dos lábios para baixo, né? Quem nunca viu uma criança quando está iniciando, tá, que criou um set de choro, começa assim, né? Então, traz esses cantos para baixo. A outra unidade de ação que também é acionada é a unidade de ação 16, depressor do lábio inferior, tá? Que é o beicinho que eu falei para vocês, que é o depressor labii inferiores, que traz aquele biquinho. Então, o 15 e o 16 podem ser acionados de maneira conjunta, tá? Proporcionando o biquinho. Entendeu?
E nós temos também a ativação do 17. Lembra do mento que nós tínhamos falado? Que é o levantar o queixo pelo músculo mentalis, que é o levantamento do mento. Então, a união dos três, né? Então, o 15, o 16 e o 17 gera o beição. Tá? Então, baixador dos cantos dos lábios 15, protusão do lábio inferior 16 e o levantamento do mento 17, ok? E também nós temos a unidade de ação 24, que é o pressionador dos lábios pelo músculo orbicularis oris, que é aquele que eu falei para vocês. Ele faz o pressionamento. Note as bolsas que geram aqui embaixo, ó. É o pressionamento em si, não o afinamento, por favor. Bom, estas são as unidades de ação que estão mais envolvidas na prototipagem da emoção da tristeza, unidade de ação 1, 4, 15, 16, 17 e 24. Isso não significa que ele não possa recrutar outras unidades de ação. Sim, pode sim, de maneira secundária, tá? Mas normalmente vocês vão ver essas unidades de ação. Nós vamos ver aqui também algumas microexpressões de tristeza. Na microexpressão, como eu já havia adiantado a vocês, nem todas as unidades de ação precisam aparecer, tá? Então, existem algumas unidades de ação que são mais apresentadas, assim, nas microexpressões. No caso da tristeza, nós temos a unidade de ação 1, unidade 15, 16 e 17, né? Todas elas podem apresentar, principalmente a 15, a 17 e a 1, ok? Eu acredito que mais para frente, é aquilo que eu falo, sempre colocando a mão na massa, nós vamos conseguir aí analisar e entender um pouquinho mais sobre microexpressões. Não adianta eu chegar e explicar, tentar explicar tudo para vocês, que se nós não analisarmos juntos, se você não analisar sozinho, ok? Você nunca vai conseguir alcançar um nível interessante aí de análise das microexpressões faciais. Vamos lá, então? Então, nós temos aí, ó, um belo bicão, olhando. Note que é interessante. Ele traz uma unidade de ação 15, que é os cantos dos lábios para baixo, tá? Ele traz a unidade de ação 17, tá? Que é o mento, o levantamento do mento. E ao invés dele fazer a protusão do lábio inferior, trazer o lábio inferior para frente, ele faz o pressionamento dos lábios. Olha como afina a boca dele. Não tem beiço. Ele afina e se entristece. Aí também vocês podem identificar ele com intensidade bem baixa, né? Não tem baixa não, pode ser uma intensidade C até. A unidade de ação 1 é o levantamento da parte interna das sobrancelhas, tá? Principalmente quando ele está virando ali, ele está ficando cada vez mais triste. E a prototipagem vai aparecendo cada vez mais na pessoa. Note uma alteração interessante também que pode acontecer, tá? Uma pontuação aqui, que é com relação a tirar os olhos do alvo. O que acontece? Quando a pessoa fica triste, ela está olhando para você. Quando ela fica triste, ela tira os olhos do alvo, ela olha para baixo, ela olha para a diagonal, para baixo. Então, assim, o inconsciente dela faz com que ela bloqueie esse pensamento negativo. Então, ela normalmente traz essa desolhada, né? Olha para baixo, tira do alvo, né? O objeto que está deixando ela triste. Bom, então isso aqui é uma foto antiga minha, um vídeo antigo meu, na verdade, onde eu faço a expressão de tristeza. Você pode ver que eu faço o levantamento, ou abaixamento dos cantos dos lábios, tá? A protusão do lábio inferior e o levantamento do mento, categoricamente, tá? Mas falho miseravelmente no levantamento da parte interna das sobrancelhas. Então, a unidade de ação 4 aparece muito mais do que o levantamento das sobrancelhas. Então, assim, nem todos possuem os mesmos moldes de músculos do frontalis, tá? O que acontece? Tem gente que tem mais músculos aqui no frontalis, então tem mais facilidade para fazer esse tipo de movimentação. Né? Tem gente que faz até aquelas ondinhas, né? E tem pessoas como eu que têm mais dificuldade, que tem um pouco menos de músculo aqui no frontalis, apesar de aparecer bastante rugas, né? Parte negativa. Mas eu não consigo, eu não tenho músculo suficiente, assim, força no músculo suficiente para fazer o levantamento, ok?
Vamos lá, então, para o próximo. Essa daqui, pessoal, é interessante. É uma microexpressão de tristeza. Note a sutileza, tá? O nível de intensidade dessa microexpressão. Olha que interessante. Ele simplesmente traz os cantos dos lábios para baixo. O lábio, ele também dá uma movimentada, principalmente quando ele está voltando. Assim, no FX, tem algumas codificações que nós poderíamos fazer adicionais aí, tá? De intensidades A, movimentações na boca. Mas vamos nos atentar aí ao 15, tá? Da geração 15, que tem uma intensidade baixíssima, porém muito relevante, ok? E como ele tem barba, note a movimentação dos fios da barba dele trazendo para baixo e voltando, ó. Interessante, não? Essa é uma microexpressão de tristeza. Note que não tem, na face superior não tem movimentação nenhuma, tá? Não tem nenhuma da geração 1 ou 4. Tudo aqui na parte de baixo, ou seja, se ele estivesse usando máscara aí, ia ser mais difícil de identificar. Vamos partir para o próximo aqui. Essa mulher ela também traz uma microexpressão de tristeza. Vejam se vocês conseguem enxergar o canto dos lábios caindo bem pouquinho. Intensidade ali vestigial, muito pequena. Ok? Esse tipo de expressão, de microexpressão, né? Ou você tem um olhar bem treinado, ou seja, você tem anos de experiência em análise em real time para tentar identificar, tá? Ou você capta isso muito rápido, ou você vai frame a frame, né, de um vídeo, determinado vídeo, e encontra bem o espaço ali onde acontece o vazamento da emoção, tá? Porque a intensidade ela é extremamente baixa, intensidade A. Temos um último aqui. Ok, temos mais uma outra microexpressão. Isso aqui é durante uma verbalização. Note que o abaixamento dos cantos dos lábios é uma incongruência na comunicação, né, na verbalização. Porque ela não é por causa da verbalização que ela está abaixando os cantos dos lábios. Tá? É bem interessante isso. Aqui eu só vou apresentar estas expressões, tá? Para nós não nos alongarmos muito, para não ficar uma aula muito longa, mas a ideia é de que eu continue lançando aí análises da tristeza, só que com a microexpressão, com acionamentos de outras unidades de ação, principalmente da unidade de ação 1. Olha aí. Você tem dois níveis aqui do vídeo, tá? Ele fica voltando. Tem um rápido e um devagar. Então, assim, esse é o rápido. Não, esse é o devagar. Esse é o rápido e esse é o devagar. Olha aí. Então, assim, devagar você consegue ver melhor, mas num dia a dia, a pessoa fala isso para você. Se você não tem os olhos devidamente treinados, você não consegue captar identificar essa microexpressão. Agora imagina, né, você não dando um feedback, ou recebendo um feedback, não, dando um feedback, na verdade, a pessoa faz uma expressão dessa, isso já é um feedback para você muito melhor do que ela estaria verbalizando. Às vezes ela está tentando, de alguma maneira, se contornar, mas a emoção vazou, tá? E essa emoção é uma informação muito importante na comunicação, ok? Através dessa informação você consegue contornar, tá? E tentar entender aonde está a raiz dessa tristeza, ok? Bom, pessoal, com relação à expressão facial da tristeza, é isso. Te vejo, ou vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.